Fala pessoal, começando o nosso primeiro podcast aqui no Missão Mato Zero, onde a gente vai falar no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify para o pessoal de casa e para vocês que nos assistem. E nesse espaço a gente vai trazer pesquisadores, consultores, técnicos para tirar as nossas dúvidas, para ter uma conversa bacana aqui, para a gente passar essa informação para vocês. A gente conta sempre com o apoio da Ihara aqui no Missão Mato Zero e agora vocês ficam com um recadinho da nossa parceira Ihara. Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas da soja e milho, conte com as soluções inovadoras da Ihara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Ihara para toda hora. Pode confiar. Ihara. Então, no podcast de hoje, a gente conta com a presença do professor da Universidade Federal de Santa Maria, Dr. Silvio Bidel, e com o consultor de desenvolvimento de mercado e produtos da Ihara, Dr. Leandro Marques. Obrigado pela presença dos dois aqui para a gente trocar essa informação, levar esses conhecimentos, essa troca de ideias sobre esse manejo de plantas daninhas, resistências e tudo mais. Professor, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço aí, em nome da universidade, do nosso grupo de pesquisa, pela oportunidade. Perfeito. Leandro, também obrigado pela parceria aqui com a gente. Maravilha, a gente que agradece. A Ihara é uma grande apoiadora desse tipo de projeto, justamente pela necessidade que a gente tem hoje de estar falando em bons manejos de plantas daninhas. Né? Perfeito. Então eu vou estar com a minha colinha aqui. Então, para a gente começar, quando a gente pensa em manejo de pré-emergência, onde que ocorre a folha larga, a folha estreita, qual que é a estratégia de controle na pré-semeadura e quando a gente fala em número e intervalo de aplicações. Professor, começa com o senhor, depois a gente vai para frente. Muito bem, uma excelente pergunta, né? Hoje, a grande dificuldade que nós temos de manejar plantas daninhas, especialmente plantas daninhas de folha estreita, né? As gramíneas, mas também as latifoliadas, é a questão do controle pós-emergente. Nós temos aí a menor possibilidade de controlar em função da problemática das resistências, especialmente ao principal herbicida utilizado, que é o glifosato. Então, isso nos traz para um manejo mais eficiente na pré-semeadura. Né? E esse manejo inclui, então, as chamadas dessecações, onde nós vamos continuar utilizando o glifosato, porque ainda entrega um controle bastante eficiente em muitas plantas daninhas, né? Entretanto, nós temos plantas daninhas cheque hoje, que são bastante problemáticas, né? Então, em primeiro lugar, é que a gente tem que entender quem é essa planta daninha que nós precisamos manejar. É muito importante saber a biologia dessa planta. Ela é uma planta que é oriunda de uma germinação mais recente, mais próxima da semeadura. É uma planta que já atravessou um período mais longo do ano, e já é uma planta oriunda de um rebrote. Essas plantas, então, são aquelas que nos apresentam a maior dificuldade de controle. Bom, reconhecendo isso, sabendo as características dessa planta daninha, nós podemos, então, estabelecer um programa. E as dessecações são muito importantes, né? Porque existem estudos que mostram que todas aquelas plantas daninhas que germinaram ou estão presentes na área antes da semeadura, né? Ou seja, antes da emergência da soja, elas têm pelo menos 6 a 7 vezes mais impacto, né? Na problemática das perdas de produtividade da soja do que aquelas que vão germinando um pouco mais à frente, mesmo que nós tenhamos um cobertor mais curto para fazer o manejo pós-emergente. Por quê? Porque essas plantas já estão mais ambientadas. No momento em que a soja começa a emergir, às vezes elas já começaram a germinar, então elas, em velocidade de desenvolvimento e crescimento, elas ganham da soja e acabam atrapalhando muito o nosso manejo pós-emergente. Então essas dessecações são muito importantes. Hoje elas têm sido feitas normalmente em 2 momentos. Né? Um momento mais antecipado, que nós deveríamos trabalhar aí com pelo menos 20 a 30 dias antes da semeadura, né? E um momento complementar, uma dessecação sequencial, em que sim, nós vamos fazer um novo controle com dessecantes na pré-semeadura da soja, aí naquele sistema que pode ser no aplique-plante ou no plante-aplique, isso vai depender, então, das condições de tempo, as condições fisiológicas das plantas, enfim, das condições de semeadura, da plantabilidade, nós podemos fazer nesses 2 momentos. E sim, essa aplicação também é muito importante, porque aí sim nós vamos entregar para um controle pós-emergente numa situação muito mais confortável. Lembrando que, naturalmente, nós temos que entender quais são as plantas que estão nesse ambiente. Né? Se são gramíneas que nós precisamos dessecar, né?
principalmente capim amargoso, essas gramíneas que já são perenizadas, que já estão no ambiente há um tempo maior, nós temos que ter uma estratégia de trabalhar com os dessecantes associados sempre a um graminicida. Então a gente tem que também entender se essa gramínea que nós vamos dessecar, ela tem problema de resistência com o glifosato e com esses graminicidas. No caso, o herbicida que tem sido mais utilizado é o cletodin ao longo do tempo, por isso hoje, né, já começa a surgir maior número de problemas de resistência a esse herbicida. Mas, de alguma maneira, nós temos que trabalhar com esses herbicidas que são um pouco mais eficientes, entender se a planta que está naquele ambiente ela efetivamente é resistente ou ela tem uma tolerância a um determinado nível de dose de aplicação, para a gente poder compor um programa que entregue um melhor controle dessa planta. E sim, se é gramínea o problema, o intervalo entre a primeira aplicação e a segunda tem que ser no mínimo de uns 15 dias. Né? Talvez tivesse que ser até maior, porque nós temos que entender que esses herbicidas graminicidas associados ao glifosato, eles são potencializados, né? Mas eles têm um tempo para translocar dentro da planta, porque são herbicidas sistêmicos. E às vezes, se nós fizermos num curto espaço de tempo a segunda aplicação, aquele herbicida dessecante que nós vamos trabalhar depois, que normalmente é de contato, ou é o diquat, ou é o glufosinato de amônio, ele pode, de alguma maneira, causar algum tipo de interferência. Então, nós temos que ter um período maior quando trata-se de gramínea. Se é uma folha larga, por exemplo, uma abuva, um leiteiro, enfim, uma losna, uma curriola, né? Esse período ele pode ser um pouco mais curto. Né? O ideal também é que nós façamos num período mais curto esse duplo golpe de controle. Então nós podemos trabalhar aí com 7 dias ou até 10 dias antes da semeadura, numa condição muito boa de dessecação, e sim, nessa segunda dessecação, trabalhar então com algum pré-emergente para segurar aquela sementeira que ainda vai iniciar a germinação, né? E com isso então nós protelarmos as nossas capinas na pós-emergência, o que é o benefício que nós procuramos com essas dessecações antecipadas. Perfeito. Leandro. Maravilha. Pegando o gancho do professor, né, a gente vê assim que é muito importante esse momento da dessecação, que seja uma atividade muito planejada, né, para que não haja erros. Né? A gente vê que os erros na dessecação, eles impactam depois uma dificuldade em que, primeiro, o pré-emergente ele não corrige esses erros e a gente já entra com a cultura com esse problema, né? E que muitas vezes nós não vamos ter como corrigir lá na frente. Então, que de fato seja planejada com o tempo, como o professor falou, né? E a gente vê assim também a importância cada vez mais de nós pensarmos talvez em estratégias de manejo no sistema antecipado, porque eu vejo que uma das grandes dificuldades assim de uma boa dessecação está ligada a tamanho de planta. E quando nós chegamos nesse momento de dessecação, quanto menos plantas e menores elas estejam, mais fácil a gente consegue também. Então isso a gente precisa pensar lá atrás, né? No manejo antecipado. E eu vejo assim também que a boa dessecação, ela está ligada, né? O professor bem mencionou essa aplicação sequencial, mas às vezes a gente também descuida que quando nós falamos de sequencial, a gente percebe que ambas são muito importantes. Então a primeira aplicação ela tem que funcionar muito bem. E às vezes, né, na correria, na pressa, a gente descuida de pontos, né, bem cruciais, como condições ambientais, por exemplo. Né? E aí pega graminicida, pega auxínico, são produtos sistêmicos. Se eles não funcionar bem na primeira, eles entregam uma condição que a minha sequencial, né, do de contato não vai conseguir talvez terminar bem esse serviço. E aí a gente acaba ocorrendo muito rebrote, né? Então, que as duas atividades sejam bem cuidadas, né, e respeitadas esses intervalos, como o professor falou. Então, eu acho assim um ponto crucial, né, também de respeitar horários de aplicação. Né? Nós da Yara, nós temos produtos à base de diquat, né? O burner, por exemplo, diquat com flumeoxazina. Nós temos ensaios que a gente testou horários de aplicação e, por incrível que pareça, varia muito, muito. Então, por exemplo, nós tivemos melhores resultados aplicados à noite, ou entrada da noite. Né? Tem produtos que já o comportamento é totalmente diferente. Então, às vezes, são pequenas coisas, né, que pesam na hora do resultado, né? Então, acho que... Mas, de fato, olhar a dessecação como uma atividade que ela precisa ser muito bem planejada para que não haja erro, né? Acho que essa é uma mensagem importante. Eu acho que o Leandro trocou pontos importantes, né? Porque, como eu disse no início, né, do nosso bate-papo, a gente tem que ver que planta é que nós vamos manejar, né?
Se é uma planta que já vem da cultura da soja anterior, lá da safra de verão anterior, né, e atravessou um ano praticamente no ambiente, né, mantida pelo seu sistema, às vezes um sistema subterrâneo, como no caso do capim amargoso, que tem rizomas, né, uma losna aqui no Rio Grande do Sul que tem rizomas, né, ou uma poaia que passa o inverno inteiro, ou mesmo uma buva, que é uma planta anual, mas que em condições climáticas de um período mais quente, ela permanece. Às vezes a mesma planta rebrotando no ambiente, né? Então a gente tem que saber que planta é essa que eu vou manejar. E o Leandro tocou num ponto crucial, né? Que às vezes esse manejo nem é aquele manejo pré-semeadura 30, 20, 15 dias antes da semeadura. Né? O sucesso está no manejo, né, no período de entre-safra. Algumas regiões fazem safrinha, e às vezes dentro das culturas da safrinha não conseguem entregar. Né? A gente vê, por exemplo, Mato Grosso do Sul, eu tive recentemente, né? Eles têm lá uma safrinha de milheto, tem safrinha de sorgo. Né? Quais são os herbicidas que nós temos hoje eficientes dentro do milheto do sorgo? Então, na saída dessas plantas, eles têm um grande problema para fazer o manejo quando vão plantar soja. Né? No caso do Paraná tem milho, safrinha. Né? O Rio Grande do Sul, já com as temperaturas mais baixas, a safrinha já não é uma constante. Em algumas regiões ainda consegue fazer algum tipo de safrinha. Né? Mas nós temos que pensar no manejo nesse período de intervalo. Você tem uma pastagem. Pastagem é um grande problema, porque você não tem um manejo dentro da pastagem que consiga segurar essas plantas. Então, elas têm um ambiente em que elas ficam se desenvolvendo, né? Porque os bovinos não consomem essas plantas. Então, quando sai da pastagem para entregar para o manejo para semeadura da soja, nós temos um grande problema para resolver. Né? Aí tem a questão do manejo de cobertura. Eu saí da safra de verão na soja, até fiz um manejo, ok, lá com o meu amargoso, um capim pé de galinha, dei uma segurada nele, coloquei uma cobertura na área. Bom, quando é que eu vou tirar essa cobertura? Né? Um mix, por exemplo. Né? Porque essas plantas, principalmente essas que são fotoblásticas neutras, né? E essas plantas são empoderadas exatamente porque ela tem essa característica, não precisa de muita luz para germinar. Se tiver temperatura e umidade, como esses invernos mais quentes, elas estão embaixo dessa cobertura. Então eu tenho que saber o tempo que eu vou manejar essa cobertura, senão a cobertura que seria um grande aliado para mim, ela acaba sendo um problema. Então eu tenho que saber que eu não vou poder rolar simplesmente essa cobertura, né, e plantar em cima. Eu preciso fazer um manejo mais antecipado. E, às vezes, no intervalo de tempo, a gente tem que aplicar. E hoje se aplica um herbicida, se aplica atrazina, se aplica... alguns aplicam terbutilazina nesse intervalo para fazer esse manejo, né? Que não são herbicidas que convencionalmente a gente vem aplicando, porque são herbicidas utilizados em milho, mas que, neste período, eles conseguem nos ajudar a segurar essas plantas exatamente para fazer aquilo que o Leandro falou. Entregar para uma dessecação mais eficiente na pré-semeadura da soja. E o Leandro trocou em pontos cruciais. Quando a gente trata de trabalhar com gramíneas, a grande dificuldade que nós temos hoje é o momento da aplicação dos graminicidas. Tá? Então nós temos regiões que são extremamente quentes. Né? Eu estive recentemente em Roraima, e o grande problema que eles têm lá é que os dias são muito quentes. E as respostas dos graminicidas nessas temperaturas elevadas, acima de 30 graus, são bastante problemáticas. Né? Eles têm dificuldade de ter uma maior eficiência. Mesmo trabalhando com óleo na mistura, Então tem que escolher o melhor horário de aplicação, ter uma tecnologia de aplicação mais eficiente, né? E também entender que essas plantas que estão sobrevivendo num ambiente extremamente quente, elas estão fisiologicamente menos preparadas para uma maior eficiência do herbicida. Tá? Então, se está passando por um período de estresse hídrico, como nós passamos nos últimos anos, a dificuldade de controlar foi imensa, né? Porque as plantas fisiologicamente elas estão preparadas para sobreviver a esse estresse do ambiente, né? E esses estresses acabam provocando nas plantas, né, um desenvolvimento fisiológico, uma alteração na sua fisiologia que acaba interferindo na melhor eficiência do herbicida. E o que a gente acaba fazendo? Aumentando a dose do herbicida, né, que nem sempre vai resolver o problema. Né? É o horário de aplicação, o momento de aplicação, e entender que a planta fisiologicamente está ou não ativa, né, para receber esse herbicida e ter uma resposta positiva à aplicação desse herbicida. Então, a tecnologia de aplicação é muito importante. O Leandro tocou num ponto crucial quando se trata de trabalhar com cletodin, com xalofop, com aloxifop, com propaxofop, os graminicidas que nós temos hoje para fazer o manejo. É fundamental. Temperatura, momento de aplicação. Às vezes até é melhor fazer uma aplicação à noite de um herbicida desse, que não precisa de luminosidade, né? Diferentemente de um glufosinato, por exemplo, que precisa de luz, umas 2, 3, às vezes 4 horas de luminosidade para ter uma maior eficiência. Porque tem uma maior umectação da folha, por causa da umidade relativa do ar um pouco mais elevada. Né? O orvalho da noite, se não for um excesso de orvalho, nos facilita um pouquinho. Esses herbicidas que são mais hidrofílicos, né? Eles acabam funcionando melhor, às vezes, num horário
alternativo, né, do que a aplicação normal que a gente faz durante o dia numa temperatura extrema em que as plantas vão estar sobrevivendo num ambiente com umidade relativa do ar muito baixa. E mesmo eu trabalhando com o artifício de usar mais óleo ou algum outro produto que facilite um pouquinho a absorção, o meu resultado às vezes é inferior do que escolhendo um melhor momento de aplicação. Isso é fundamental. O início, a absorção tem que ser rápida, a mais rápida possível, né? Também a questão das chuvas. Esse ano, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nosso grande problema, Leandro, vai ser a questão de chuvas, né? Nós temos que ter um tempo entre a aplicação e o início da chuva, né? Porque senão o herbicida não vai funcionar. Quando ele começa a ser absorvido, né, pelo tecido foliar, da epiderme das folhas, e a chuva ele acaba sendo, alguém brincava, regurgita o herbicida. Não, o herbicida é lavado, né, e acaba perdendo um pouco a eficiência. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Tecnicamente, a gente fala em 5, 6 horas sem chuva para um herbicida sistêmico como glifosato, ou mesmo um cletodin, ou um quizalofop, nós estamos falando de graminicidas, né? Ou mesmo um herbicida inibidor de LS, que tem uma absorção um pouco mais lenta, né? E uma translocação também mais lenta, ele precisa ser melhor absorvido para, sim, depois iniciar o seu processo de translocação dentro da planta. Mas primeiro é a absorção, primeiro ponto, né? O modo de ação aplicou, a planta absorveu e depois ela inicia a translocação. Nesse intervalo aí, chuvas em excesso, elas acabam sendo prejudiciais. Então nós temos que entender que esse ano nosso problema vai ser no Rio Grande do Sul chuva, em outras regiões seca, né? Então, para cada região, né, a gente tem que entender qual é a característica do momento de aplicação para nós termos mais eficiência. Maravilha. É complicado, né? Porque são vários detalhes para a gente poder montar um manejo maior. Hoje não tem mais um receitão, né, Stefanello, né? Nós temos que trabalhar. Hoje é o momento do agrônomo, do técnico agrícola, daquele técnico da consultoria, né, pensar gleba por gleba, ambiente por ambiente, né, uma assistência mais localizada, né? Nós não temos mais aqueles herbicidas heróicos que faziam todo, não temos mais um paraquat, e o glifosato começa a apanhar um pouquinho. Nós estamos até tendo que mudar um pouquinho a retórica. A gente vai meio tirar o pé da questão do glifosato daqui para frente, vocês vão ver muito isso, né? E entrar com um programa com outros herbicidas que possam entregar um controle para salvar até essa questão do uso mais prolongado do glifosato, que começa a ter as pernas mais curtas. Eu acho que um ponto também assim que a gente percebe como empresa, né, e a gente convive muito, né, com a cadeia de pesquisadores, né, com grupos de pesquisadores, enfim, a questão da sequencial, ainda a gente tem muita situação que o produtor quer resolver numa aplicação só. Então, aqui no Rio Grande do Sul fala-se em 10 dias, né? 10 dias antes, né? Não por causa do trigo, né? Muitas vezes também, né? Você quer tirar a cultura, já fazer uma aplicação, mas no nosso entendimento, assim, né? Até para quem nos assiste, né? Dificilmente a gente consegue igualar o resultado numa sequencial com uma aplicação só, né? Então, a sequencial nos dá uma versatilidade muito grande. E outro ponto que eu destacaria também hoje, né, nessa dissecação, buscar boas associações, bons parceiros, né? Então, por exemplo, fiz uma primeira, vou fazer uma complementação na sequencial. Hoje tem uma série de combinações que me possibilitam um resultado potencializado, né? Então, até nós mesmos da própria Irrara, a gente já buscou trazer um produto, por exemplo, de um Protox associado ao Diquat, que a gente viu que há um sinergismo, né, e melhora esse poder de complementar essa dissecação. E tem outras tantas associações que podem ser feitas, né? E o Protox me parece ser hoje um mecanismo muito chave nesse reforço, né? Então, acho que visa, mas assim, se o produtor puder esperar alguns dias, planejar e fazer uma sequencial, no nosso entendimento, é um trabalho que fica bem diferente. Melhor. Bem diferente o resultado. O Leandro toca num ponto importante, porque falando do Rio Grande do Sul aqui, já que nós estamos no Rio Grande do Sul, mas isso ocorre no Cerrado também, né? Lá tem vassourinha de botão, que é uma planta que fica estagnada ali, parece que está morta, né? E ela está com o sistema subterrâneo dela bem ativo, né? E assim que chove, eles plantam soja, quando a soja começa a emergir, vem a vassourinha de botão junto, né? Então, tem que entender bem essa questão para a gente poder fazer o melhor manejo. E o Leandro tocou num ponto crucial, que é todo mundo quer economizar, né? E não, essa dessecação é muito importante hoje. Tá? Porque aí tu economiza depois na pós-emergência, né? Exato. Economiza na pós-emergência. E a dessecação é fundamental. Como eu disse para vocês, aquilo que está antes da semeadura da soja, ele é 6 vezes mais problemático do que vai germinar depois. Naturalmente, nós temos um problema com aqueles fluxos de germinação de algumas plantas como caruru, uva, capim-pé de galinha, a azevém que fica germinando durante longo tempo. Antes não era planta problemática na soja, hoje é no Rio Grande do Sul, é no Paraná, né? A gente tem esse problema, né? Mas se a gente conseguir conter, né,
nas dessecações, uma boa parte dessa problemática, nós vamos depois na complementação ser mais felizes. Mesmo que nós tenhamos hoje, para folha larga, tecnologias que nós vamos poder trabalhar com hormonais em cima da soja. Isso. Mas se nós olharmos o contexto das plantas, como a gente vem acompanhando, eu estou lá no setor de botânica do departamento de biologia, eu fico observando como é que as plantas estão se comportando dentro das tecnologias. A gente vê o quê? Uma resposta cada vez menor aos hormonais, alguns hormonais que são utilizados, principalmente o mais utilizado, que é um grande aliado nosso, que é o 2,4-D, a dificuldade de controlar certas folhas largas, né? A própria buva, né? No Paraná nós temos aquela rainha das estrategistas, a buva lá, resistente a 6 mecanismos de ação, né? Incluindo o 2,4-D, né? No Rio Grande do Sul isso começa a ser uma problemática, né? A gente vê aumentar nos últimos anos a questão da necrose rápida, depois da aplicação principalmente do 2,4-D, né? Junto com o glifosato. Isso acaba interferindo, inclusive, na aplicação sequencial. Então, a gente tem que começar a observar isso para a gente poder separar essas áreas com maior problemática e fazer um manejo diferenciado, senão a gente vai começar a perder também a guerra. Estou falando aqui da buva, que é a principal planta daninha no contexto nacional, né? Nós falamos, buva, capim amargoso, capim pé de galinha é a nossa grande problemática do sul ao norte do país, né? Algumas mais problemáticas no norte, por causa da questão da resistência. Mas, então, voltando à questão da secação, é muito importante esse momento. Exato. Então, não é o momento do agricultor pensar em economizar nessa aplicação. Ele tem que fazer esse manejo bem feito, porque aí a facilidade depois dele na pós-emergência vai ser muito maior. Ele pode economizar agora, depois ele gasta. Exatamente. E às vezes não tem condições de fazer o melhor controle. Sim. Capim pé de galinha está mostrando isso, né? O cara que não consegue fazer a dessecação, e às vezes ele não consegue porque a planta ainda não está ativa, né? Principalmente regiões mais para cima, que está aquela seca ali, está aquela falta de chuva, naquele período que o inverno é falta de chuva, né? E aí começa a chover, vai plantar soja, aí a planta começa, então, os pontos de crescimento a rebrotar, aí que ele vai pensar em controlar. E às vezes os herbicidas que nós temos para frente são problemáticos, a gente não consegue fazer o melhor controle, a melhor estratégia. Sim. Então tem que pensar num manejo bem antecipado para a gente poder fazer melhor isso. E aí as dessecações entram nessa seara de não tentar fazer uma única. E aqui no Rio Grande do Sul é muito comum isso, né? E esse ano, principalmente, que estamos saindo de um trigo mais tardio, né? Vai ser muitas essas aplicações de uma única aplicação. Então nós certamente vamos ter bastante vai lembrando problema. Também aqui alguns pontos, né, professor? E assim, tem um ponto que me parece já bem conhecido, mas eu acho que sempre é válido lembrar, né? Porque a gente também tem novos entrantes aí, profissionais novos, né? Então, que é a questão, por exemplo, quando eu estou dessecando grama e folha larga, né? Dos cuidados com associações, né? Então, por exemplo, o graminicida muitas vezes recomendado nós separar, né? Numa aplicação aí de auxínico, por exemplo, né? E às vezes nessa correria, por isso que a gente fala, né? Do preparo, do planejamento, a gente cai na necessidade ou na tentativa de fazer tudo numa aplicação só, isso. Né? Então, muito bem lembrado. Exatamente. Parece ser um ponto bem conhecido, é muito discutido isso, né? Mas ainda existe muito isso no campo, né? De querer fazer... Eu tenho folha larga e folha estreita na área, então vou querer entrar já com uma aplicação única, já colocando o graminicida, o auxínico junto, porque senão eu já entro em cenários que eu teria que separar duas vezes, né? Por exemplo, essa primeira da sequencial, eu teria que separar, né? Fazer o graminicida ou o latifolicida primeiro, respeitar o intervalo, e talvez depois um intervalo para sequencial com o produto de contato, né? Tem que ver qual é a tua planta, tem que ver qual é a tua planta-chave, né? Exato. Quem mostrou muito essa questão da incompatibilidade foi o amargoso, exatamente, né? Porque o herbicidas que eram mais utilizados, que tinham uma belíssima eficiência, que hoje praticamente não tem muita eficiência a mais, o aloxifop, ele mostrou isso muito rapidamente com a questão do 2,4-D, né? É a mesma questão do milho tiguera, né? Que o Xylofop é um herbicida muito importante, muito eficiente, né? Mas quando tu associa com um 2,4-D, por exemplo, que é o que tem mais problema, né? É o mais utilizado, pelo menor custo, é um cavalo de batalha, né? Mas tem essa questão da incompatibilidade, realmente, que o Leandro muito bem lembrou. Às vezes eu tenho que, se é um grande problema com gramíneas, eu tenho que focar num glifosato com graminicida, um protoporfirogênio oxidase, né? Aí já a questão também tem que ver qual é o protoporfirogênio oxidase que tem mais eficiência em gramíneas, né? A gente tem hoje o safofenacil, tiafenacil, a flumioxazina, um carfentrazone que entra aí, daqui a pouco vamos ter outros herbicidas. Qual é o que é mais eficiente na aplicação para controle de gramínea, né?
Então aí sai o safenacil, entra a flumioxazina ou tiafenacil, por exemplo, para fazer esse manejo, porque tem um pouquinho mais de eficiência em gramíneas. E aí sim, na sequencial, aí vai trabalhar aí se vai fazer uma aplicação, às vezes, em algumas regiões, até 3 dessecações, para poder trabalhar com o 2,4-D logo na sequência por causa da buva e a folha larga. Exatamente. Né? Quando ela está falando em afastar, às vezes, tem regiões aí que tem se recomendado até 3 dessecações. Então começa com 30 dias, 20 dias, aí lá pelos 10 dias, depois uma terceira e última na pré-semeadura, quando tem um impacto muito grande que tu não consegue vencer. Tripla aplicação. Né? Normalmente se faz duplo glóbulo. Estamos falando aqui que nós queremos alertar que uma única aplicação é problemática. Né? Então, e às vezes tem regiões aí, no Paraguai, por exemplo, é muito comum fazer 3 aplicações. Né? Paraná. Tem que cuidar que a questão, eu vejo muito assim, às vezes o pessoal faz uma aplicação e num primeiro momento parece que fica um trabalho bem feito, né? Turbina no contato, dá aquela queimada, mas o grande problema dessa aplicação é o rebrote, né? Então você não consegue muitas vezes ter uma dessecação por completo. E nós temos aí diversos alvos com poder de rebrote muito forte, né? Então, não... Vendo aí buva, losna, capim amargoso, né? Clóris, né? Capim coqueirinho, são plantas que rebrotam muito facilmente. Exato. E aí o tempo de rebrote também, às vezes, o intervalo entre a aplicação. Por isso que eu me refiro lá atrás, quando tu tem gramínea, é no mínimo 15 dias, assim, e seria pouco, né? Para que o herbicida consiga circular, e aí tu vê o rebrote e tu dá aquela segunda, a segunda paulada, né? É o duplo choque, né, que a gente chama, para fazer o melhor controle. Sim, perfeito. E agora a gente puxando um pouquinho aqui para dentro do que é o Missão Mato Zero, para a gente ter um pouco mais de foco em pé de galinha e amargoso. Questão de mecanismo de herbicida para essas 2 plantas daninhas. O que a gente tem de mais recomendado? O que funciona melhor? Como que vai funcionar? Em primeiro lugar, temos que ver como é que são os biótipos que estão na área, né? Então, um bom profissional, o consultor, né, o técnico que vai dar assistência, ele tem que saber, essa planta tem problema de resistência a inibidores de ACCase, porque hoje não adianta, os inibidores de ACCase são fundamentais ainda dentro do sistema de manejo. A gente vê que nós estamos perdendo a mão pelo tempo de uso, pelo tipo de uso, né? O Leandro tocou na questão do momento de aplicação. Se eu não mato essa planta, ela sobrevive, ela tem uma boa perspectiva de se tornar uma planta mais tolerante, porque aí nós aclimatamos, né? Eu tenho um colega lá de Pelotas que diz assim, nós ensinamos as plantas daninhas a serem resistentes, quando nós não as controlamos, né? Porque se a planta sente que aquela aplicação, né, ela conseguiu vencê-la por uma estratégia fisiológica, se a estratégia fisiológica for importante, ela pode manter essa estratégia para gerações futuras. Né? Isso é toda uma questão de cognição de plantas, que é um negócio muito moderno hoje, né? Que a gente vai acabar discutindo daqui para frente. Mas a questão é que nós temos problemas hoje com algumas plantas, principalmente nós estamos falando aqui de 2 plantas que são problemáticas, exatamente porque uma barta população já tem problema de resistência. Então, mas são fundamentais. Mas eu tenho que achar uma estratégia de trabalhar com esses graminicidas. A gente vê, às vezes, que o mais utilizado, o cletodinho, é o que tem apresentado maior problemática, né, naturalmente. E ainda é aquele que entrega a maior eficiência. Mas eu posso combinar um Xalofop com um cletodinho, eu posso combinar uma Loxifop com um cletodinho para ampliar isso, trabalhando com o glifosato ou com o glufosinato de amônio, que aí entrega um controle melhor de gramíneas na primeira dessecação. Depois, na sequência, dá para trabalhar com diquat com a flumioxazina, que vai fazer aquele segundo controle. Né? E o fundamental é entender que eu preciso controlar essas plantas que eu tenho dificuldade com o cletodinho, não posso entregar só para pré-semeadura ali. Então, essa sim eu tenho que trabalhar com herbicidas alternativos. Aí que está entrando a atrazina, a terbutilazina nesse período entre safra. Às vezes eu tenho que trabalhar com um controle mecânico, e estou falando controle mecânico não é revolver o solo, é pior a situação. Pegar um plantio direto que eu solo, às vezes é uma roçada para ela rebrotar, eu entrar num momento que, às vezes, a deficiência de controle de um herbicida, a resistência pode estar associado ao momento de aplicação, às vezes ao estágio da planta. Né? Porque, às vezes, é uma resistência fisiológica, uma resistência metabólica, em que em determinada fase adulta, essa planta tem uma maior concentração de determinados aparatos enzimáticos que degradam os herbicidas, né? E quando eu pego ela num estágio menor, ou iniciando o rebrote, eu consigo controlar ainda com os herbicidas numa situação melhor. Se é aquela questão de resistência por sítio de ação modificada, eu tenho mais problema. Tá? Mas grande parte que a gente tem observado é condições climáticas e estágio de aplicação.
Por isso que o Leandro colocava muito bem, nós temos que começar às vezes antes com essas plantas para chegar lá na pré-semeadura e eu poder ser mais eficiente. E fundamentalmente, trabalhar, porque nós temos, essas plantas elas têm uma estratégia muito interessante, elas produzem muita semente, dispersam a semente com a maior facilidade, né? No sistema plantilhado elas ficam na superfície, mas nós temos planta que às vezes está germinando num 3, 4, 5 centímetros de profundidade, né? Tem potencial de germinação, mas normalmente são plantas de superfície, né? E fundamentalmente nós temos que entender que elas vão ter fluxos de germinação constantes. E eu preciso segurar esses fluxos. Então, eu não tenho só o problema daquela planta de rebrote, essas me causam um grande problema. Então, é um problema que eu tenho que ter uma preocupação. A segunda preocupação é segurar os fluxos de germinação, porque capim amargoso, capim pé de galinha, eles vão germinando por fluxos. As plantas têm dormência e tem também algumas com problema de quiescência. Precisa de uma temperatura melhor, precisa de uma umidade melhor. Às vezes eu tenho uma cobertura que está abafando ela vai germinando, mas a maior fluxo de germinação vai dar quando essa cobertura se assentar no solo. Então, o momento de secar isso também é importante para que a luz entre mais rápido e a temperatura, o aquecimento do solo seja mais rápido, também na região sul, que é mais frio, né? Para que essa planta germine mais rápido. Germinando mais rápido, eu vou ter uma condição de controlar melhor. E também eu preciso segurar com pré-emergente, né? Hoje, fundamentalmente, os herbicidas que são mais utilizados são o S-metolaclor e o piroxasulfone, que veio aqui para esse mercado para nos ajudar muito no controle de gramíneas, porque ele é muito eficiente. Em grande parte dessas gramíneas são problemáticas, principalmente nessas que nós estamos tratando. O capim pé de galinha e o amargoso. É incrível que a gente pensa assim, mas essa capim amargoso ele é rizomatoso, né? E pré-emergente pega na sementeira. Nós temos observado que esses herbicidas, né, inibidores de ácido graxo de longa cadeia, que é o caso do S-metolaclor do piroxasulfone, mas especialmente aí o piroxasulfone, com um enfoque bastante interessante, porque é o de menor tempo de uso no mercado brasileiro, a gente vê que eles têm um efeito, sim, sobre o início da brotação desses rizomas. Inclusive, eles são incorporados num programa de manejo sequencial, em que você vai trabalhar com a primeira dessecação ali com o glifosato ou glufosinato de amônio, junto com o graminicida, o cletodin tem sido mais utilizado, uma combinação de cletodin com crisalofope ou com aloxifope. E na segunda aplicação, se vai fazer só duas, né, você vai entrar com esse herbicida para segurar o quê? Exatamente a sementeira, e aí sim você vai dar uma maior flexibilidade de germinação, né, para te complementar apenas na pós-emergência, num momento mais adequado, né, que é um estágio mais precoce do que esse que nós vamos controlando, né. Quais são os grandes problemas que nós temos? Aquela que está ali já entocerada, que nós achamos que dessecamos, e que ela vai brotar lá no meio da soja. Essa nós temos mais problema. Mas nós temos um volume muito grande de plantas germinando da sementeira. Por quê? Porque o produtor não usa pré-emergente. A diferença é incrível. Onde é utilizado um pré-emergente, às vezes nem precisa complementar muito na pós-emergência. Chama atenção para o Rio Grande do Sul esse ano. Vai ser um ano mais chuvoso, nós vamos ter alguns problemas, mas vai ser um ano em que as plantas vão germinar mais rápido também, porque vai ter temperatura mais alta e chuva, umidade. Então nós vamos conseguir com pré-emergência segurar um longo período, talvez até nem precisemos, para algumas dessas plantas, entrar com uma aplicação com mais de uma capina na pós-emergência. Então é um ano muito promissor para trabalhar com pré-emergente e escolher aqueles pré-emergentes que têm uma maior estabilidade no ambiente, tanto no ambiente mais seco, com falta de chuva, como no ambiente que chove mais. São aqueles que não têm muita solubilidade, né? Por isso que a flumioxazina é um herbicida que tem uma importância muito grande hoje, porque ela tem uma boa estabilidade, tanto num solo mais seco, ela permanece, não tem muita fotólise, ela não se degrada muito rapidamente, como num ambiente mais chuvoso, né? Um ambiente um pouco mais chuvoso, do que outros herbicidas que têm uma solubilidade maior e que acabam se perdendo mais quando tem uma quantidade de chuvas maiores. Não, maravilha. Pegando da tua pergunta, né, eu costumo observar assim, por exemplo, quando a gente pergunta quais mecanismos de ação nós temos para controlar a folha estreita, né? Se a gente olhar, por exemplo, para pós, controle em pós, nós temos aí mecanismos chaves, né, que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né, como o glifosato, sem sombra de dúvida, talvez o mecanismo mais eficiente. Hoje estamos com os graminicidas muito pressionados, como o professor falou, né? A gente já vem aí acumulando casos de resistência, né? E não só o pé de galinha, o amargoso, mas a gente vê aí o azevém muito problemático também. E nós tinha também o paraquat, que era um mecanismo que acabava corrigindo erros.
não vou falar aqui o termo, mas Exato. corrigir nossos erros. Nossos erros. Né? Mas aí a gente vê que tem mais mecanização que controlam gramíneas, né? E onde é que estão essas mecanizações? Aí estão na pré. Aí por isso que eu acho que o professor bem puxou esse gancho, né? E eu volto a reforçar, né? Quando nós olhar para pé de galinha amargoso, nós vamos ter que olhar para o pré-emergente, porque daí nós temos mecanismos, né? Muito eficientes nesses alvos, né? Não só nesses alvos, mas nas gramas em geral, e que nos dão essa tranquilidade, né? E essa flexibilidade de controle em pós. E aí, eu vejo assim, algumas culturas a gente já evoluiu, né? Para essa leitura do pré, assim, em termos da necessidade. Por exemplo, tem culturas hoje que não se faz a cultura sem pré. Eu cito aí o arroz, a cana-de-açúcar, o trigo, nós estamos indo para esse caminho, mas eu vejo que a soja, nós precisamos fazer essa leitura desses alvos. Eu tenho pé de galinha na área, eu tenho amargoso problemático, me parece que o pré-emergente ele é indispensável. Ele teria que ser assim, um dos herbicidas a não ser tirado da lista. Herbicida-chave. Né? Exatamente. Dentro do programa. Porque é ele que vai trazer a tranquilidade. E às vezes eu costumo dizer, o pré-emergente é a última tacada assertiva que tu pode dar. Porque se eu tenho um pé de galinha resistente ao glifosato, resistente a um graminicida, eu não tenho mais o que fazer dentro da soja. Eu não tenho mecanismos mais que me corrijam. Então, o pré-emergente acaba sendo a última atacada. E se eu bem usar o pré-emergente, ele sim me dá essa condição de praticamente não precisar uma complementação, né? Como o professor bem falou. Nós temos áreas aí no Cerrado, né, que a gente acompanha, que um sistema com menos palha, né, que muitas vezes eu tenho uma condição aí que o pré-emergente ele é muito eficaz, né, a ponto de entregar a área limpa, né, até a pré-colheita. É o caso das áreas terras baixas, onde a gente planta Também. soja, né? Uhum. A gente usa um pré-emergente de uma forma muito mais eficiente. Exatamente. Perfeito, que sempre tem que entregar no limpo, né? Isso. É a velha premissa, né? Exato. Arrancar no limpo e manter-se no limpo. O nosso problema é que nós temos que combinar com as plantas daninhas, né? Porque as características das plantas daninhas hoje, a gente até arranca no limpo, pode arrancar. Mantendo limpo é um pouco mais difícil, depende do uso dos pré-emergentes. Sim, perfeito. Então, professor, para a gente já ir puxando então para os finalmente aqui, já que a gente falou de arrancar no limpo, qual a questão do dano econômico dessas plantas e quanto tempo a soja consegue conviver com essas plantas daninhas sem que a gente tenha perdas maiores? Isso é um negócio bastante acadêmico, né? A gente tem que entender que existem momentos, né, em que o período, chamado período anterior de interferência, às vezes é um pouco maior. Mas a soja, no passado, né, com as cultivares que a gente tinha, a gente dizia, olha, a soja é 20 dias, né? Mas as plantas daninhas eram de menor impacto, não que fossem de menor impacto, causavam danos, mas a gente conseguia controlar melhor, né? Mas perseguindo altas produtividades hoje, a gente sabe que a soja, né, hoje com índice de área foliar menor, com desenvolvimento inicial um pouco mais lento, né, ela precisa aí 25, 30 dias aí sem, né, a convivência com essas plantas daninhas. Porque a soja é uma competidora muito ruim, né? Essa interferência é muito forte, né? Porque a gente percebe, a gente passou a estudar isso, diversos trabalhos nas diferentes instituições mostraram que tem plantas que são bastante impactantes. A gente olha a abuva, né? A gente sempre acha que tem plantas que causam uma antibiose, uma alelopatia. Uhum. A soja não tem muito problema com alelopatia. Tem sim, né? A abuva mostra isso, né? Porque essa questão, às vezes, é um composto que ela libera pelos exudados radiculares, ou mesmo a interferência do crescimento da raiz. A abuva mostra muito isso. Tem trabalhos interessantíssimos que mostram que no momento que a abuva está instalada antes da soja, ela cresce mais rápido, e tem o caruru que cresce muito rápido, né? Tem, esses amarantos híbridos crescem de 3 a 5 centímetros por dia. Às vezes ele sai uma germinação depois da soja e ele ligeiro, ele está na frente da soja. Toma conta. E a estratégia dele é o quê? Interferir no desenvolvimento da raiz. A soja precisa de uns 25, 30 dias para ela ter um desenvolvimento radicular mais favorável, né? Porque ela vai iniciar a simbiose, isso é muito importante. E se você fizer um estudo, né, do número de nodos viáveis numa competição muito forte com buva, com capim, pé de galinha, com amargoso, então nem se fala, né? Você vai ver que existe uma redução. Então nós precisamos de um período aí, no mínimo de 25, 30 dias, aí, um estágio até um V5, em que nós temos que estar com a sua soja bem no limpo, né? Por isso que tem essa premissa sempre, arranque no limpo, porque a soja perde muito em produtividade, né? Às vezes os gaps de produtividade que a gente vê,
Aí quando a gente analisa os campeonatos de produtividade, né, o camarada 120 sacos, 140 sacos, 211 sacos ao americano, né, mas praticamente ele não tinha planta daninha. A planta dele de soja nasceu sem estresses, tem umidade, uma boa nutrição, um bom controle de doenças e pragas, às vezes estimulando a planta com algum bioestimulador, né? Uma planta que se desenvolve muito bem. Aí vai para a área maior do camarada e tem lá 70 sacos por hectare, né? Qual é a diferença de 200 para 70? É que, às vezes, a soja arrancou numa competição muito mais forte, ou mais estressada com alguma doença de solo, ou algum inseto que atacou antes, né? Ou a umidade do solo, que a água é muito importante. Então, esses fatores, às vezes, é que nos fazem a diferença. Então, quando a gente trabalha esse período anterior à interferência, até a Errara tem um trabalho bem importante, foi feito por um colega lá de Passo Fundo, da Embrapa, que mostra isso, né? Uma soja plantada ali em outubro, né? Ela dava 14 dias de diferença, né? De um período em que ela conseguiu conviver com algumas plantas que nem eram as mais impactantes, né? Depende muito da planta daninha que está competindo, da velocidade de germinação, né? Do fluxo de germinação dessa planta. E quando essa mesma soja foi plantada lá em final de novembro, né, esse período veio para 4 dias. Né? Então ele varia um pouquinho. Agora os danos são pronunciados. Estamos falando de capim amargoso, capim pé de galinha. Capim amargoso chega a danos acima de 80% de perda de produtividade. Capim pé de galinha, a mesma coisa, tá? Porque eles competem muito por nitrogênio, né? Por nitrogênio. Mesmo que a soja está ali com poucas plantas por metro quadrado. Né? Poucas plantas por metro quadrado. Então a perda de produtividade é bastante expressiva, né? Num ambiente que a gente está semeando, tendo uma plantabilidade, cuidando o número de plantas por linhas, a gente não pode perder uma planta de soja sequer por competição. Por isso, então, tem que arrancar no limpo. E para arrancar no limpo, dessecações antecipadas, uso de pré-emergente, para que você tenha um período em que a soja está se estabelecendo, desenvolvendo um sistema radicular, que vai dar uma estabilidade funcional muito grande para ela nos eventos estressores que ela vai enfrentar para frente. Né? Ela não pode ter uma competidora forte, né? Somente essas gramíneas C4, né, que ganham muito em velocidade de crescimento, em tirar do ambiente, né, disputando o mesmo nicho ali, né, que é um nicho hoje que nós preparamos muito para alta produtividade, com alta adubação, né, tirando da soja a melhor possibilidade de usar esses recursos do meio, né, porque elas são muito eficientes, né, nessa competição. E a gente não pode ter essas plantas aí, naturalmente que a gente tem que perseguir essa questão que muitos dizem, isso é só acadêmico. É acadêmico porque a gente tem dificuldade de entender a biologia das plantas. No momento que tu entender a biologia, tu conseguir segurá-las, né, tu vai ver que não é só acadêmico, sim, é técnico mesmo, né, manter essa soja no limpo durante um período maior. Leandro, e pensando em tudo isso que a gente falou aqui, questão de dessecação, pré-emergência e tudo mais, o que a Errara tem de soluções para a gente, para trazer, para poder ajudar o produtor lá na frente, para a gente poder arrancar no limpo e terminar com altas produtividades? Não sei se 211 sacos por hectare, para a gente conseguir uma alta produtividade. Nós chegarmos a 100 aqui, nós estamos indo no caminho ótimo. Não, até um dos grandes motivos da Errara apoiar esse projeto, né, quando a gente viu assim, né, pé de galinha amargoso, são 2 alvos que nós estamos tendo excelentes resultados com nossos herbicidas, né? Eu vou falar aqui um pouquinho rapidamente, né, do Yamato e do Kyojin, que são hoje os nossos 2 herbicidas pré-emergentes que a gente tem focado muito, né, para esses alvos. Mas, primeiramente, assim, eu até gostaria de pegar o gancho do professor para destacar, né, a importância também da gente olhar, assim, porque às vezes o pré-emergente ele é encarado como um produto caro, um produto de alto risco de uso, enfim, para a gente, eu vejo, por exemplo, assim, até algumas situações que o produtor fala, mas eu não tenho resistência na área, o glifosato está dando conta. Mesmo nessas áreas a gente vê que o pré-emergente dá resultado. Por quê? Porque às vezes a gente, por exemplo, o glifosato, o produtor espera às vezes para fazer um controle, ele vai aplicar lá com 25, 30 dias, que ele já deixa a planta crescer, já entrou, né? Aí já teve o dano da mata competição inicial. Até o professor, o Dr. Mário Bianchi, ele é da CCGE, né, um colega nosso, né? Excelente colega. Ele fala muito assim da aplicação, mesmo em áreas que não tem resistência, de você fazer uma primeira de glifosato antecipada em V2 e depois uma segunda. Aí você pega esses fluxos diferentes, né? Planta pequena, diminui a mata competição inicial, enfim. Mas muitas vezes isso não é feito na prática. Então, eu entro num grande benefício, né, do pré-emergente que dá essa flexibilidade. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com uma só de glifosato lá na frente, o pré-emergente me possibilita isso. E ele tira essa mata competição.
Então, esse é um ponto também que mexe no bolso do produtor, que a gente vê, né? Economizar uma aplicação em pós, tá já quase pagando. Hoje o glifosato caiu, mas assim, já teve situações que praticamente quase pagavam para emergente. E eu vejo assim também esses benefícios que vão ao longo da safra, né? A gente vê, por exemplo, áreas que o produtor vai colhendo limpo, ele tem menos impureza, é menos desconto, é uma área que fica mais fácil dele manejar para frente, ele vai gastar menos com dessecação, ele tem muitas vezes, se nós falar em buva, essas plantas mais que crescem, né, que ficam mais lenháceas, né, losna, por exemplo, o desgaste com colheitadeira, o gasto com diesel de colher uma área no sujo, né? Então, colher uma área no limpo é menos diesel, menos desgaste plantadeira. E tem um ponto que a gente tem falado muito, né, e vale para o pessoal, e principalmente do Mato Grosso, Paraná para cima, que é a questão de limpeza de máquina. Hoje, limpar uma máquina é custo, é oneroso, é tempo, e nós vamos ter legislação, não sei se não está em vigor já a legislação, né, para hoje profissionais capacitados para certificar que uma máquina foi limpa para colher em áreas distintas, né? Então tem uma série de fatores que de fato entregar uma área no limpo pesa, né? E aí voltando para os nossos produtos, assim, né? Eu gostaria de destacar a questão do Yamato, que é uma nova tecnologia no Brasil que a Yara trouxe, né? A Yara como uma empresa de pesquisa e inovação. Então é uma tecnologia nova já muito utilizada em outros países, né? Que tem uma força muito grande em cima de gramíneas, né? É uma tecnologia que traz algumas vantagens, né? A gente costuma até chamar os herbicidas do futuro, né? Então, uma tecnologia que hoje não tem nenhum caso de resistência no Brasil, né? Esse é um ponto. Então, entra no sistema para manejar a resistência de fato, né? É um mecanismo de ação que entrega um bom residual, isso é importante. Uma seletividade muito grande para as culturas. Nós temos registro então para trigo, para soja, para milho, né? E aí já linkando com outro ponto muito importante dentro dessa tecnologia, que é a questão de não ter risco de carry-over. A gente hoje se preocupa, né? Você vai usar um pré-emergente na soja, opa, preciso olhar para a cultura que vem depois. Então nós temos aí uma tecnologia que não tem nenhum risco de carry-over. E se comporta muito bem no solo. O professor mencionou, por exemplo, a importância de nós usar moléculas que não fotolizam, né? Então eu tenho uma estabilidade em palha, né? Uma molécula que se comporta bem, de baixa solubilidade, então tolerando chuvas em volumes normais, né? Sem ter aquele risco acentuado de lixiviação, uma molécula que não volatiliza. Então, dentro da tecnologia Yamato, que nós podemos usar então no trigo, né? A gente foca muito no trigo, no controle da azevém, mas também falando em milho, soja, muito focado no manejo de pé de galinha e amargoso. E aí o Kyodin, ele tá a mistura da tecnologia Yamato mais o Protox, a flumeoxazina, que me traz uma base maior, pensando também não só na estreita, mas na folha larga. Então é um produto mais completo, pensando aí do ponto de vista de amplo espectro, né? O Yamato aí se encaixando muito bem nesse cenário onde o foco principal é grama, né? E talvez aí folhas largas eu citaria o caruru, e quando eu entro com outros alvos no sistema importantes, o Kyodin traz essa robustez em termos de espectro, né? Mantendo todas as características que eu citei, de residual, de seletividade e estabilidade da molécula, né? Então são produtos aí que a gente tem tido excelentes sucessos, né? Resultados de fato muito interessantes do quanto tem agregado da facilidade de manejo e, claro, né? Refletindo em produtividade, que é o que também a gente deseja, né? Quando você usa a tecnologia, né? Perfeito, perfeito. Essa é a ideia aqui no Mais Soja, a gente conscientizar o pessoal de casa e tentar bater cada vez mais nessas informações que vocês trouxeram conosco aqui nessa nossa conversa, que acho que vai dar o quê? Uns 40 minutos? Uhum. Levar essa informação para a turma, cada vez mais e mais a gente pode repetir, para poder ajudar lá na frente, a gente diminuir essa mato-competição inicial ali, aumentar a produtividade no final, trazer moléculas e produtos que possam ajudar o produtor a aumentar essa produtividade, reduzir custos também, questão do pré-emergente, faz um pré-emergente, tu reduz o custo lá na frente no pós. Então essa é a ideia do Mais Soja aqui com esse programa e vários outros que a gente trabalha. E agradecer vocês mais uma vez, professor Bidel, é uma honra ter o senhor aqui, o senhor foi meu professor, então para mim
Eu que agradeço a ter... oportunidade, né? Sempre importante, né? Destacar esse papel do MySoja, né? E das empresas como a Errara, né? Trazendo essas tecnologias aos produtores, e o papel das universidades também, dos institutos de pesquisa, né? Tentando produzir o conhecimento, né? E essa difusão de tecnologia tentando ajudar o produtor, que é o papel de nós todos aí, né? Aumentar a produtividade, com estabilidade, com sustentabilidade, né? E com o menor risco, né? E trazendo assim um benefício econômico importante para o produtor. Então, agradeço a oportunidade, sempre é muito bom estar com vocês, né? E parabenizar sempre esses projetos, né? Como esse projeto do MySoja com a Errara, que só trazem benefícios aos produtores. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, senhor. Leandro também, amigo de longa data aí também, compadre do meu irmão. Você tá em casa esse daí, então, Leandro, obrigado também, obrigado em nome do MySoja, e agradeço na tua pessoa a Errara também por estar com a gente aqui, fazendo parte desse projeto. A gente que agradece, né? Primeiro é uma honra estar aqui, né? Ao lado do professor aqui também, a gente tem o maior carinho e respeito pelo trabalho que faz, e eu gostaria, inclusive, de destacar, né? A importância dos pesquisadores, né? Não só o professor Silvio, mas tantos outros colegas aí, no desenvolvimento dessas tecnologias que a gente traz. Por exemplo, o piroxasulfone, né, a tecnologia Yamato, foram mais de 10 anos. O professor participou ativamente disso, né? Faz parte, é um pouco dono, né, do produto, a gente costuma dizer isso, porque nos deram toda a base, né, da gente trazer essa tecnologia, calibrar e entregar um posicionamento seguro, né? Então, destacar a importância, né, das instituições nesse trabalho. E a Errara, né, como hoje uma empresa que tem acesso privilegiado às tecnologias japonesas em defensivos, né, é uma empresa de pesquisa e inovação, a gente vai continuar aí certamente desenvolvendo e trazendo novas tecnologias inovadoras para a gente estar solucionando essas dores aí do produtor, né? E eu, só para finalizar, eu destaco o seguinte: a Errara, até nosso lema, na agricultura é nossa vida, é uma empresa brasileira que trabalha só com agricultura. Então, nós precisamos do sucesso do produtor para o nosso negócio dar certo. Então, a gente, de fato, em cima dessas tecnologias que eu falei, nos deixa muito feliz pelos resultados que a gente vê, né? De estar contribuindo para bons manejos e o produtor tendo mais rentabilidade. Vamos continuar empenhados nisso, certamente. Perfeito. Então, obrigado, professor. Obrigado, Leandro. Obrigado a Errara mais uma vez por estar conosco. Obrigado a você de casa que nos acompanhou aqui durante esse tempo. Eu acredito que vocês tenham entrado de uma forma e saído muito melhores no final, com tudo que a gente trouxe aqui de informação, de conhecimento, de manejo, principalmente de plantas daninhas, claro que é o foco aqui do Mato Zero. Então, já curte e compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas. Vamos tentar passar essa informação, esse conhecimento para o maior número de pessoas possível, para a gente poder espalhar essa palavra aqui e quem sabe a gente mudar, que seja 0,5% lá na ponta, no produtor, no técnico que está no campo, para que a gente possa ter uma produtividade maior. Como o próprio lema da Errara diz, a agricultura é a nossa vida, é o nosso combustível do nosso país aqui, então acredito que a gente está tentando fazer um trabalho para poder ajudar com que esse nosso setor cresça cada vez mais. Então, vocês ficam agora com um recadinho da Errara e um forte abraço para vocês e até a próxima. Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio, e estou aqui para falar com você que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas da soja e milho, conte com as soluções inovadoras da Errara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Errara para toda hora. Pode confiar.